Bom, gente, bom dia. Tá dando continuidade aqui às nossas aulas. Essa aula aqui também vai ser uma aula mais rápida. Estou tentando adotar esse modelo de aulas um pouco mais curtas para ficar mais fácil para vocês assistirem, para não ficar tão repetitivo nem tão chato. Enfim, nessa aula aqui a gente vai estar trabalhando com essa simulaçãozinha aqui, cujo nome é Monte um Átomo. E por que ela é interessante? Porque com essa simulação vocês conseguem ter uma noção mais intuitiva de, por exemplo, o íon lítio mais. O que tem o lítio mais? Quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons existem no lítio mais? Que você pode montar o lítio ou qualquer outro átomo adicionando prótons e nêutrons e elétrons aqui nesse sisteminha. Então vou estar fazendo uma apresentação aqui para vocês, não tem muito roteiro, é só para a gente ir explorando a aplicação. Primeiro vamos começar aqui com construir um átomo. Então, bom, a gente sabe que os átomos são basicamente formados por nêutrons, prótons e elétrons. Então, vamos começar aqui. Vamos construir um átomo qualquer. Vamos colocar um próton, vamos colocar um nêutron. Repara que é interessante que se a gente põe apenas o nêutron, é um sistema totalmente estável. Ele fica balançando para um lado e para o outro. Agora, se a gente coloca um próton, já é estável. Aqui a gente tem o hidrogênio, que é o íon mais, H+. Se a gente coloca o elétron, a gente tem o átomo hidrogênio, certo? Se a gente coloca mais um, a gente tem um íon, que é H-, que isso daqui muito provavelmente não acontece na natureza. Mas enfim, vamos colocar aqui um átomo, então a gente tem o hidrogênio 2, que no caso seria o deutério. Vamos adicionar mais um nêutron. Repara que ele fica instável, então é importante manter um número razoável de nêutrons e prótons. E aqui com dois prótons e dois nêutrons e um elétron, a gente tem o hélio mais, que é o gás nobre. A gente tem um íon positivo de hélio. A gente sabe que o hélio tem dois elétrons, então se nós adicionamos mais um elétron aqui, a gente passa a ter o hélio. Então vamos adicionar mais um próton para ver o que acontece. Com mais o próton, a gente tem um lítio mais, mas com um núcleo estável. Então, se a gente mantém sempre esse mesma quantidade de prótons com a mesma quantidade de nêutrons, a gente mantém o núcleo estável. E aqui a gente tem o íon lítio mais. Se a gente adiciona mais um elétron, nós temos o átomo neutro de lítio. E aqui a gente tem a carga e a massa. A massa do lítio é 6, então se a gente adiciona mais um próton, a gente passa a ter o berílio. E aí, para o berílio estar estabilizado, a gente precisa ter mais nêutrons do que prótons. Aqui é berílio mais, se a gente adiciona mais um elétron, a gente tem o berílio neutro. Se nós retiramos o elétron, a gente vê aqui que a carga fica positiva, porque nós temos quatro prótons, temos quatro cargas positivas e três elétrons. Cada próton, ele meio que anula, entre aspas, aí um elétron, né? Pensando no sentido da carga líquida. Então, mais menos, sobra um mais, então é um íon. Se a gente volta novamente aqui adicionando, a gente passa a ter um átomo neutro. Então, voltando àquelas perguntinhas do final da aula que eu passei para vocês, que é que o que você pode fazer com quatro prótons e quatro nêutrons? Então vamos colocar aqui um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Aqui a gente tem o íon berílio, é um íon positivo, que a carga resultante é mais 4.
Opa. Bom, o que a gente pode fazer? Um átomo de oxigênio, íon oxigênio, átomo de berílio, íon berílio, dois deles. Bom, ele apenas falou que a gente tem 4 prótons e 4 nêutrons. Então, o que a gente pode fazer é o íon berílio, certo? Vamos supor que a gente quer fazer o oxigênio. Vamos adicionar aqui boro, carbono. Repara que conforme a gente vai adicionando prótons, aumentando o número atômico, nós vamos percorrendo da esquerda para a direita a tabela periódica. Nitrogênio, oxigênio. Aqui a gente tem um íon que não existe, evidentemente não tem nenhuma. Não tem elétrons. Eu vou colocar aqui os elétrons para ficar bonitinho o átomo de oxigênio. Pronto. Aqui a gente tem o átomo de oxigênio neutro. Então é essa a ideia que eu quero. Eu quero que vocês peguem essas questões aqui. Essas questões eu não vou fazer. Eu não vou fazer vídeo separado para resolver, porque são coisas muito bobas e aí eu quero que vocês exercitem. Se vocês tiverem dificuldade, eu insisto para que façam as perguntas, porque as perguntas de vocês vão me ajudar a montar o meu memorial lá no final, quando eu estiver terminando o meu curso, e vai ajudar vocês no sentido de que eu vou poder ajudá-los a entender melhor o conteúdo, entender melhor as questões e por aí vai. Então eu quero que vocês leiam com atenção e utilizem essa simulaçãozinha para resolver esses exercícios. Vai ser uma forma de vocês entenderem melhor como calcular o número de prótons, nêutrons e elétrons de cada átomo. Aqui é interessante porque, se vocês quiserem, podem usar essa parte aqui que tem o construir um modelo, né? E clique aqui em símbolo, porque, por exemplo, vamos fazer o lítio aqui. Reparem que aqui, ó, com 3 prótons, perdão, e 2 nêutrons, a gente consegue fazer o lítio. Lítio mais 3. Aqui a gente consegue fazer o lítio com massa 6. Se a gente adiciona 3 elétrons, a gente tem o átomo neutro da tabela periódica. Se a gente vem aqui, ó, pesquisa o lítio, a gente tem que a massa atômica do lítio é 6,9, tem 3 elétrons, tem esse tamanho de raio atômico e por aí vai. Então aqui, no caso, precisa de mais um nêutron aqui. Então aqui no caso vocês podem ir montando, colocando, adicionando o número de prótons, nêutrons e elétrons e observando qual elemento que é formado. Eu acho que é uma forma um pouco melhor, mais didática de vocês resolverem os exercícios, porque vocês vão colocando os prótons, nêutrons e elétrons e conseguem identificar claramente qual é o elemento. Então essa simulação aqui talvez ela é uma das mais bobinhas que eu vou estar apresentando para vocês, mas eu acho que o valor dela consiste justamente nessa parte de vocês ficarem habituados. A massa é o número de prótons mais nêutrons. Então, vocês podem pegar a tabela periódica. Eu peço que foquem aqui nesses elementos do primeiro e segundo período, porque dá para ver que não tem próton suficiente para você, por exemplo, fazer o frâncio aqui, o césio. Mas tentem pegar lá, por exemplo, carbono e montar o carbono aqui para ver se vocês conseguem chegar no carbono certo, com a massa correta, o número atômico correto, a carga correta, que tem que ser neutra se a gente está falando do átomo, né? Então é mais ou menos nesse sentido que eu quero que vocês trabalhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, novamente eu peço que mandem mensagem lá no grupo para a gente poder estar direcionando melhor a utilização dessa simulação. E o terceiro ponto interessante aqui é um joguinho. Tem vários joguinhos diferentes.
Por exemplo, se a gente clica nesse daqui, ele está pedindo para encontrar o elemento. Qual o elemento que teria um próton e dois elétrons? Qual elemento poderia ser? É o hidrogênio, certo? É um hidrogênio com uma carga que é diferente de zero, porque tem um próton e dois elétrons. E aí aqui a gente tem 10 prótons, 11 nêutrons e 10 elétrons. Qual que seria o elemento? Bom, se a gente soma 10 com 11, 21, 10 elétrons, qual elemento que tem massa 21? Aqui tem um próton, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se são 10, é um neônio, certo? Próximo. E assim sucessivamente. 10 prótons, 10 nêutrons, 10 elétrons. O que seria? Então, é nesse sentido. Esse joguinho aqui é interessante para vocês poderem treinar, poderem saber se vocês estão realmente entendendo dessa parte de número atômico, massa atômica e assim sucessivamente. Aqui tem esse outro joguinho aqui. Qual é a carga total? 1 menos 2 dá menos 1. Uma outra parte desse joguinho aqui é o elemento. Qual que vai ser o elemento que nós vamos ter aqui? Bom, tem um próton, um elétron, aqui é o hidrogênio. Então, é isso. Qual que é o número aqui em cima? O número de massa do magnésio. 12 com 13, 25. Então, pessoal, com essa simulaçãozinha aqui, vocês conseguem treinar bastante essa parte relacionada a número atômico, calcular a massa do átomo, calcular número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons. Isso é importante que vocês tenham isso bem claro na mente de vocês para poder entender bem o resto do conteúdo que vai ser fundamental, esse conhecimento. Então eu encerro a aula de hoje aqui nessa parte e desejo bons estudos para vocês. Caso tenham dúvidas, por favor, me deixem saber dessas dúvidas pelo grupo do WhatsApp. Se alguém tiver com tímido em interagir lá no grupo, pode mandar mensagem privada também, que não tem problema nenhum.